Que a paz do Senhor seja com nós todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O título que nós temos para a nossa lição hoje é Sabedoria Eterna. Aquela sabedoria que não tem fim, aquela sabedoria que é infinita, como nós temos estudado em lições anteriores, é aquela sabedoria que vem de Deus, aquela que não muda, porque a sabedoria humana muda. Quando nós estudamos as ciências na escola, por exemplo, ou mesmo na história, tem coisas que vão mudando com o tempo, conceitos humanos que antes eram de uma forma e que ao ir avançando o tempo as coisas vão aumentando, ou às vezes a gente acaba vendo que não era como antes se cria, mas a sabedoria de Deus não é assim. A sabedoria de Deus, ela sempre será igual, ela continua sendo aquela sabedoria eterna, ela não muda, ela sempre permanece sendo a sabedoria eterna de Deus e ela sempre será igual. Vamos ler um versículo para a nossa introdução em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, que nos diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha poder ver a Deus, poder ver Jesus tal como Ele é. Vamos continuar lendo a nossa notinha de introdução que nos diz: ver Cristo como Ele é uma das maiores bênçãos que a humanidade caída pode receber, e conhecê-lo é também conhecer o Pai. Mas quão poucos hoje conhecem o precioso Salvador como Ele é. Quão poucos conhecem Ele e o Pai. Muitos reconhecem Jesus como Redentor do mundo, mas não o conhecem como Salvador pessoal. Isto é essencial, o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Aqui agora vem um texto bíblico que diz: você lhe deu poder sobre toda a carne, para que ele possa dar a vida eterna a todos aqueles que você lhe deu. E esta é a vida eterna, que eles possam conhecer você, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem você deu, ou a quem você deu, ou enviou. O conhecimento de Deus é a vida eterna, e esse conhecimento é recebido somente através de Cristo. Então, somente podemos conhecer o Pai através de Jesus Cristo, porque Ele veio ao mundo para mostrar ao mundo, às pessoas, como é o Pai. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Como o Senhor transmite conhecimento divino? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 11, que nos diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, como o Senhor transmite
conhecimento divino de diferentes maneiras, né? Nós vemos aqui que ele dá a cada um, né, a manifestação do Espírito para o proveito comum, e não a todos é dado de igual maneira. Algumas pessoas têm o dom de curar, outras de operar milagres, outras têm mais sabedoria, mais facilidade de entender, de discernir entre o bem e o mal. Tem outras pessoas que têm uma fé muito mais grande que qualquer outra pessoa. Tem outras pessoas também que diz aqui, tem o dom de curar, tem o dom de discernir espíritos, da profecia, variedade de línguas. Não todos temos os mesmos dons. Interpretação de línguas. Então, muitas vezes uma pessoa pode até saber outra língua, mas tem outra pessoa que sabe traduzir. Por exemplo, se alguém fala uma língua, aí precisa de um tradutor, essa pessoa consegue traduzir bem. Tem outras pessoas que conseguem entender essa língua, mas não conseguem traduzir. Então, cada qual, o Espírito Santo dá a cada qual um dom de acordo ao que ele mostra a manifestação, ao que ele vê que a pessoa vai combinar mais com aquela pessoa, né? De acordo ao que o Espírito Santo quer dar para cada pessoa. Então, os dons que nós temos não é para que nos enorgulheçamos. Se eu tenho o dom de cantar, se eu tenho o dom de ensinar, não tenho por que me enorgulhecer disso, porque quem me dá esse dom é o Senhor através do seu Espírito Santo. Se não fosse Ele que me desse esse dom, eu não estaria aqui hoje explicando, por exemplo, algo desta lição da escola sabatina que eu estou fazendo hoje. Então, cada pessoa tem um dom diferente. Outras pessoas talvez não tenham o dom de ensinar, mas elas têm dom de cozinhar, de fazer cozinha saudável. Tem outras que têm dons diferentes, como nós vimos neste versículo. Então, o Senhor transmite o conhecimento divino pelo seu Santo Espírito de diferentes maneiras a cada pessoa. A nossa notinha nos diz: futuramente a terra há de ser iluminada com a glória de Deus. Santa influência há de radiar para o mundo, procedente dos que são santificados pela verdade. A terra há de ser circundada de uma atmosfera de graça. O Espírito Santo há de atuar em corações humanos, revelando aos homens as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo revela aos homens as coisas de Deus. Os diferentes dons, todos os dons podem ser usados para a honra e glória de Deus. Utilizemos nossos dons para a honra e glória de Deus. Vamos para a pergunta número 2. Como uma pessoa poderia agir, mesmo que não tenha o conhecimento de cima? Como essa pessoa poderia agir mesmo que não tenha o conhecimento do alto? Vamos então em Romanos capítulo 10, versículo 2 até o 4, ver o que nos diz a palavra do Senhor. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então, como uma pessoa poderia agir, mesmo não tendo conhecimento de cima? Bom, eu vejo aqui nesta parte duas maneiras da pessoa agir quando ela não tem a sabedoria eterna, quando ela não tem a sabedoria de cima. E uma das maneiras de agir é ter zelo por Deus, mas não com entendimento. É isso que diz a primeira parte ali, ó. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Era assim o apóstolo Paulo no começo, antes dele se converter, ele tinha muito zelo por Deus. Mas tendo esse zelo por Deus, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Então ele tinha um zelo, mas não era com entendimento. Então uma pessoa que não tem o conhecimento do alto, ela pode agir com um zelo por Deus, mas sem entendimento.
Outra das maneiras também que ela pode agir é ali quando diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Ou seja, a pessoa acaba querendo interpretar a palavra de Deus ao seu jeito, como ele acha. Às vezes tem pessoas que dizem, mas Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está no coração. Aí parece muito lógica essa frase. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, se a palavra de Deus nos mostra como nós devemos agir por aqui por fora, então o Senhor sim se importa como nós nos vestimos por fora, como nós atuamos por fora, Ele sim se importa com isso. Até porque Jesus mesmo disse que da abundância do coração fala a boca. E o que nós fazemos externamente é daquilo que vem do coração. Então, por essa razão, muitas pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento do alto, elas agem com zelo por Deus, mas sem entendimento, e outra querendo estabelecer a sua própria opinião no lugar de colocar a opinião de Deus. Não é o que nós sentimos, não é o que nós queremos, mas deve ser o que Deus quer. É por isso que nós vemos também lá no livro de Mateus, capítulo 7, uma parte lá perto do versículo 21, creio que é, onde diz, o Senhor diz, não todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então, por esta razão, uma pessoa que não conhece do alto, ela pode agir sem entendimento, não fazendo a vontade de Deus, não estabelecendo a justiça de Deus, mas colocando a sua própria justiça. Vamos colocar um pouco aqui a posição da nossa notinha, vamos ler o que está dizendo. Nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos recomendar ao favor divino. Não devemos absolutamente confiar em nós mesmos, nem em nossas boas obras, mas quando como seres erradios e pecadores, nos chegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará cada um dos que se achegam a Ele, confiando inteiramente nos méritos de um Salvador crucificado. Então, nada por nós mesmos podemos fazer achando que Deus vai nos aceitar porque eu sou muito bondosa, porque eu ajudo muitos pobres, porque eu faço muitas coisas aos olhos dos seres humanos muito boas. O Senhor quer que nós possamos apresentar os méritos de Cristo no nosso lugar. É verdade que uma pessoa que ama o Senhor vai fazer boas obras, mas eu não posso colocar essas boas obras como para comprar o céu, porque na verdade o céu já foi comprado. O céu já foi pago pelo sangue de Cristo. Ele morreu por mim, Ele pagou o céu por mim. Os meus pecados somente puderam ser apagados pelo sangue de Cristo. Então o que vale não é, eu não posso comprar o céu com as minhas boas obras, mas são as obras de Cristo que compraram o céu para mim. É por isso que eu devo confiar unicamente nos méritos de Cristo para poder ser aceita para ir ao céu. Pergunta número 3. O que está relacionado com o conhecimento divino? Vamos ler Filemão, capítulo 1, versículos 5 e 6. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, o que está relacionado com o conhecimento divino? Primeiro eu vejo aqui algo muito importante na primeira parte do versículo que diz: para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Então nós vemos aqui que está relacionado à comunicação. Eu vejo aqui duas coisas, né? A minha comunicação com Deus seja eficaz,
como a minha comunicação com outras pessoas também seja eficaz, porque a minha fé eu não posso esconder, eu devo transmitir também a outras pessoas. Então, a minha comunicação com Deus e com os meus semelhantes se torna eficaz à medida que eu tenho esse conhecimento divino, essa sabedoria eterna, como é o título da nossa lição, né? E aqui diz: no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então também está relacionado o amor, a fé que nós temos, está relacionado na verdade com o nosso serviço, porque aqui está falando que as pessoas vão ouvir falar do amor e da fé que nós temos para com o Senhor e para com todos os santos. Como é que eu posso mostrar o meu amor para com Deus e o amor que eu tenho para com os semelhantes? Eu mostro o meu amor para com Deus fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. Eu mostro o meu amor aos meus semelhantes, guardando também os mandamentos que o Senhor fala sobre o amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. E como é que nós mostramos que amamos ao próximo como a nós mesmos? Quando nós somos bondosos, somos ternos, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós tratamos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Então, tudo isso está relacionado com o conhecimento divino. Tanto a nossa comunicação com Deus, a comunicação com os nossos semelhantes, o amor, a fé, o serviço que nós damos tanto a Deus como aos nossos semelhantes, tudo isso está relacionado com o conhecimento que eu tenha de Deus. Vamos ler a notinha que nos diz: os que servem a Deus em sinceridade e verdade devem ser um povo peculiar, diferentes do mundo e dele separados. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, mais pura e perfeita a felicidade. Que interessante, nós todos procuramos felicidade, no entanto, às vezes a procuramos em lugares errados. E aqui nós estamos vendo que quando nós conhecemos mais esse Deus maravilhoso, quando nós o servimos com sinceridade e com verdade, procurando mesmo Ele de todo o nosso coração e o servindo em sinceridade e em verdade, é ali que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade consiste em nós termos esse Deus no nosso coração, em nós servirmos a Ele e servirmos também aos nossos semelhantes. Vamos agora então para a nossa pergunta número 4, que nos diz: que efeito o conhecimento divino tem sobre os seguidores fiéis de Deus? Provérbios capítulo 2, versículo 10 ao 12 nos diz: pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. O bom siso te protegerá e o discernimento te guardará, na verdade, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, que efeito o conhecimento divino tem sobre os seguidores fiéis de Deus? Bom, primeiramente, quando nós somos seguidores fiéis de Jesus, nós vamos deixar que essa sabedoria divina penetre a nossa mente. Por isso é que diz ali: pois a sabedoria entrará no teu coração. E nosso coração, né, nós sabemos que é o que nós acariciamos, o que nós pensamos, né, o que nós temos na nossa mente. Então, essa sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível, diz aqui, a tua alma. Então, o conhecimento divino, quando nós o buscamos, quando nós o recebemos, vai nos dar prazer em servir ao Senhor, né? Não deve ser algo forçado, não deve ser algo obrigado. É lógico que muitas vezes, como por natureza, nós não gostamos das coisas de Deus. Por natureza, às vezes não queremos ler a Bíblia, não queremos orar,
mas se nós pedirmos a Ele, o Senhor já nos prometeu, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, o qual dá a todos abundantemente. Se nós pedirmos ao Senhor de todo o coração, eu tenho feito várias vezes e eu creio que vocês também. Quando eu tenho tido preguiça para estudar a Bíblia ou para orar, eu tenho orado para o Senhor, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, mas por favor, eu sei que eu preciso disso, me coloque essa vontade. E mesmo sem vontade, eu tenho começado a ler e o Senhor tem cumprido com a sua promessa. No momento em que eu pego a Bíblia para ler, no momento que eu ajoelho para orar, muitas vezes demoro mais tempo do que eu pensava. Eu começo a ler e começo a gostar daquilo que estou estudando, que estou examinando e acabo me dando mais tempo do que eu pensava me dar. Então nós temos que pedir ao Senhor, é como diz aqui, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. Como é que você vai saber se você vai gostar, se você nem pega a Bíblia para ler, para estudar, se você não tenta investigar mais profundamente a palavra de Deus? Se nós temos esse desejo, ou se pedimos ao Senhor esse desejo de buscar e começamos a buscar, então a nossa alma teremos prazer em buscar a palavra do Senhor. E o mais importante que diz aqui, qual é o efeito desse conhecimento? O bom siso te protegerá, então ele nos dá proteção. Aqui diz o discernimento guardará, então vai nos guardar e vai nos livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Por isso que o conhecimento de Deus, ele é como um muro ao nosso redor. Ele nos protege do mau caminho, ele nos protege dos homens perversos. A notinha nos diz, toda alma tem sua individualidade. Toda alma tem de viver a cada hora em comunhão com Cristo. Pois diz ele, sem mim nada podeis fazer. Isso está em João 15:5. Seus princípios devem ser nossos princípios, pois esses princípios são verdade eterna, proclamada em justiça, bondade, misericórdia e amor. Pergunta número 5. Qual é o objetivo principal de Deus em seu relacionamento com o ser humano? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o objetivo principal de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ele não faz acepção de pessoas, nem por ser branco, nem por ser negro, nem por ser profissional, nem por ser rico, nem pobre. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos sejam salvos. Só que para essa salvação, precisamos do conhecimento. É por isso que ali diz, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A notinha nos diz, o evangelho trata com indivíduos. Cada ser humano tem uma alma a ser salva ou a perder. Cada qual tem uma individualidade separada e distinta de todas as outras. Cada um tem de estar convencido por si mesmo e convertido por si mesmo. Tem de exercer sua vontade por si próprio. Ninguém pode fazer esta obra por procuração. Ninguém pode submergir sua individualidade na de outro. Cada qual tem de, por sua própria ação, render-se a Deus e ao ministério da piedade. Esse é o trabalho de cada um de nós. Pergunta número 6. Como a sabedoria do alto é descrita nas Escrituras? Tiago capítulo 3, versículo 13 e depois o 17 e 18 nos diz. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz.
Então, a sabedoria do alto é bem descrita. Se nós pararmos para pensar cada uma destas coisas, nós vamos refletir, e eu convido você para, em algum momento, parar para refletir neste versículo. A sabedoria do alto, ela é pura. Será que o que nós cremos está sendo puro? Será que o que o mundo nos oferece, as coisas que nós estamos praticando são puras? Será que é pacífico? Por exemplo, alguém dizia que muitos dos que querem participar na guerra, ou as igrejas que dizem, né, que o cristão pode participar da guerra, está de acordo com essa sabedoria do alto, porque aqui a sabedoria do alto diz que é pura e é pacífica, é moderada. Lá na última parte nos dizia: semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O Senhor Jesus veio trazer paz e não guerra. Logo diz moderada, tratável, cheia de misericórdia. Será que nós temos misericórdia? Será que temos os bons frutos? Será que nós estamos sendo sem parcialidade? Ou será que às vezes estamos apoiando mais a um do que ao outro? Ou às vezes julgamos as pessoas sem ouvir o outro ponto de vista? E diz aqui também que a verdadeira sabedoria é sem hipocrisia. Devemos ser sinceros para com o Senhor e sinceros para com nós mesmos no caminho que nós estamos andando. Devemos pedir essa sabedoria do alto ao Senhor, porque nós, por nós mesmos, não temos essa sabedoria. Mas se nós pedirmos, com certeza Ele nos dará. Pergunta número 7. Mas antes gostaria de ler a notinha da pergunta número 6. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo que deve estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nesses temas, quando o Espírito se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Agora sim, pergunta número 7. Que pergunta deve ocupar constantemente a nossa mente? Mateus 19:16 nos diz: E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Essa é a pergunta que sempre deve ocupar a nossa mente. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Vamos ler a nossa notinha, nos diz: o conhecimento de Deus vem de fazer as coisas exigidas pela lei de Deus. A experiência assim obtida será proporcional ao desenvolvimento da vida, proporcional à capacidade de receber e a fidelidade com que as capacidades são utilizadas para a glória de Deus. Não há meia solução nisso. Nosso conhecimento certamente será proporcional à nossa semelhança de caráter cristão. A obtenção deste conhecimento será a vida eterna para quem o recebe. Nenhum outro conhecimento pode substituí-lo. Podemos ter o conhecimento sobre assuntos seculares que está ao nosso alcance mental, mas esse conhecimento não comunica os mistérios da vida superior. A vocação celestial exige capacidades maiores, mais amplas, superiores. Palavras nunca poderão transmitir esse conhecimento. Isso vem de Deus. Tendo obtido, passamos da morte espiritual para a vida espiritual, conhecendo aquele que é a nossa vida, a nossa santificação e a nossa justiça. Então, é verdade que a palavra do Senhor diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer em Jesus Cristo é conhecê-lo também. Como é que eu vou crer em alguém que eu não conheço? E se eu o conheço e tenho uma relação estreita com ele, então esse conhecimento diz que vai ser proporcional à minha experiência pessoal que eu tenho com Deus.
Como é que eu vivo? A minha experiência vai ser, à medida que eu vou obedecendo a lei de Deus, eu vou tendo experiências com Ele. Se eu não obedeço ao Senhor, que experiência eu tenho então com Ele? Como eu provo para o mundo que eu creio em Deus se eu não obedeço a sua palavra? Se quando vem uma pequena circunstância, uma pequena prova, ou talvez seja uma prova maior, eu digo, não, eu não posso obedecer a Deus por causa desta circunstância. Eu não posso guardar o sábado por tal coisa. Eu não posso me vestir assim por tal coisa. O que vão dizer os outros? Se eu estou na escola, eu preciso de usar calça jeans, por exemplo, nós as mulheres, por quê? Porque lá as companheiras vão me ver mal. Não é assim, irmãos. A nossa obediência, ela não deve ser de acordo às circunstâncias. A nossa obediência, ela vai nos propor, ela deve ser sempre igual. Seja nos bons momentos ou nos maus momentos. A gente não deve servir a Deus somente quando eu estou bem ou as circunstâncias são favoráveis. Eu devo servir a Deus em todo momento e em todo lugar da mesma maneira. Por isso que dizia lá, sem hipocrisia, a sabedoria do alto é sem hipocrisia. Eu não devo ser uma coisa na igreja e outra coisa na escola, outra coisa no trabalho. Eu devo ser sempre a mesma pessoa em todo momento e em todo lugar. Então, queridos irmãos, que essa sabedoria eterna possa penetrar nossa mente, possa penetrar o nosso coração. Disponhamos o nosso coração, não deixemos o eu nos dominar, não deixemos que seja a minha opinião que domine a minha vida, mas deve ser a palavra de Deus que deve dominar a nossa vida. Temos defeitos? Temos, irmãos. E você sabe os defeitos que você tem. E eu sei os defeitos que eu tenho. Então, o único que devemos fazer é nos humilhar na presença de Deus, chorar a Ele, pedir o seu poder e abandonar tudo aquilo que Deus não se agrada. Porque não é justificando as nossas faltas que nós vamos melhorar. É deixando Deus purificar o nosso coração, é deixando Deus transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja o nosso objetivo principal, pois Ele quer realmente nos salvar. Amém.